Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da aula passada, entendendo melhor a ideia de diagrama de entidade de relacionamento. Bom, gente, o diagrama de entidade de relacionamento tem basicamente dois componentes. E o primeiro deles, e o mais importante, são os conjuntos de entidade. Esses conjuntos de entidade são representados por um retângulo contendo o nome do conjunto de entidade. E geralmente esse nome vem no plural. A ideia aqui é a gente conseguir abstrair as entidades que o nosso sistema vai precisar. Por exemplo, num sistema de comércio, né? A gente tem ali funcionários, tem clientes, tem produtos. Então, todos os funcionários ali que vai estar cadastrado no sistema, eu represento através de um conjunto de entidade funcionários. E um conjunto de entidade é diferente de uma entidade, né? Um conjunto de entidade é um modelo de tipo mais genérico. Todos os funcionários vão estar englobados ali dentro do conjunto de funcionários. Então, um conjunto de entidade de funcionários seria o modelo de todos os funcionários ali presentes no sistema. Agora, quando a gente se refere a um funcionário específico, por exemplo, Paulo César, ele seria uma entidade que faz parte desse conjunto de entidades chamado funcionários. E assim a gente tem para todos os outros conjuntos de entidades: clientes, produtos, vendas. Só coloquei 3 aqui, mas num diagrama completo você tem ali 30, 50. São muitos conjuntos de entidades para deixar tudo completinho mesmo. E aí, gente, esse conjunto de entidade, eles contêm atributos. Por exemplo, o conjunto de entidade pessoa, né? O que uma pessoa tem? Uma pessoa tem um nome, uma pessoa tem um CPF, tem uma idade, tem telefone, tem peso, altura, sexo, data de cadastro. Dependendo do tipo de aplicação, eu posso precisar de atributos diferentes. A gente vai colocar todos os atributos possíveis, né, que a gente vai precisar no nosso sistema. Por exemplo, se eu vou fazer um sistema para uma academia, então para uma academia é interessante eu saber o peso do aluno ali da academia, a altura, o IMC, a idade. São atributos que para a academia são muito importantes. Agora, já se eu vou fazer, por exemplo, um e-commerce, para que eu vou querer saber a altura do meu cliente lá, que vai estar cadastrado no sistema? Para um e-commerce é irrelevante. Agora, para um e-commerce seria muito importante eu ter um endereço, por exemplo, porque é onde vai ser entregado as mercadorias. Já para uma academia, é interessante ter endereço? Mas é essencial? Não. Então isso vai variar, esses atributos, né? O que vai ser cada atributo? Vai variar conforme a aplicação que eu estou desenvolvendo, né? Estou desenvolvendo um sistema para uma academia, preciso de X atributos que tem a ver com a academia. Vou fazer um e-commerce, preciso de outros atributos que tem a ver com e-commerce. E assim vai. E eu estou trazendo aqui para vocês duas formas da gente representar os atributos. Essa forma aqui, ó, é a forma que se usava antigamente, que se usava dicionário de dados. A gente tinha o nome do conjunto de dados no próprio elemento do diagrama, né, no retângulo, e separado ficava um texto ali falando entidade de pessoas, aí tinha todos os atributos ali. Não se usa mais assim hoje, tá? Hoje o padrão é esse de cá, ó, onde os atributos ficam no próprio retângulo. Então geralmente se usa dessa forma, e é dessa forma aqui que a gente vai estar usando também. Bom, se você está aqui nesse curso, provavelmente você já sabe alguma coisa de programação, né? Raramente alguém vai querer aprender banco de dados sem ter nenhuma experiência com programação. Então, se você sabe alguma coisa de programação, vocês sabem bem o que é classes e objetos. Se vocês não sabem, recomendo vocês dar uma pesquisada nisso aqui, que isso aqui é muito importante para a gente conseguir programar nos dias de hoje, né? Vim trazer aqui para vocês uma relação para que vocês consigam entender bem. Olha só. Em banco de dados, depois, quando a gente for implementar o banco de dados físico, todos esses conjuntos de entidade aqui vão se transformar em tabelas. Então, já adianto um spoiler para vocês que todo banco de dados moderno, né, relacional, que é o que a gente vai mexer, trabalha com tabelas, né? Tudo é tabela. É tipo Excel, assim. Só para vocês terem algo para comparar. Então, todo conjunto de entidades depois se transforma numa tabela. Só que não é uma tabela simples, não. Então eu vou criar uma tabela aqui, né, e vou salvar na tabela. Não é assim que funciona, né? É uma tabela cheia de tecnologia, cheia de restrições, né? Tem muita engenharia em cima dessa tabela. Não é uma tabela normal. E aí eu
trouxe esse slide aqui para vocês para fazer uma correlação, que é interessante que vocês entendam dessa forma que eu estou explicando, né? Entender essa correlação. Então, olha só, gente, conjunto de entidade é isso daqui, esse objeto aqui. Ele é muito parecido com a classe em programação orientada a objeto. Muito, muito parecido. Tem certas diferenças, porque existe classe de entidade, classe de controle, classe de modelo, né? E aqui nos conjuntos de entidades, a gente só está falando de entidades. Mas não vou entrar nesse quesito, não. Mas a gente pode correlacionar. Conjunto de entidade está para a classe, assim como as entidades estão para os objetos. Então a gente sabe que o objeto, né, é o que? É uma instância de uma classe. Da mesma forma que uma entidade é a instância de um conjunto de entidades. Então aqui, quando eu falo de uma entidade funcionário, por exemplo, o Wilson Fisk, ele é uma entidade desse conjunto de entidade aqui, ó, de funcionários. Miguel O'Hara é uma entidade desse conjunto de entidade aqui. Repare que aqui eu tenho, ó, nome, CPF, data de admissão. Quais os dados que eu tenho aqui? Ó? O nome, o CPF e a data de admissão dessa entidadezinha aqui que faz parte desse conjunto de entidades. É a mesma analogia da classe. Eu posso falar também que isso aqui, lá em programação orientada a objetos, né? Isso aqui é uma classe, isso aqui é um objeto que pertence a essa classe. Não se esqueçam disso. E esse mesmo esquema aqui, ó, a gente consegue transferir para uma tabela. Olha só, todo conjunto de entidade que é correlacionado com a classe, então todo conjunto de entidade aqui, ó, ele vai virar o que? Uma tabela. E toda entidade de um conjunto de entidade, ele vai virar o que dentro da tabela? Uma linha da tabela, ó, uma linha inteira. Ó. Essas linhas também é muito normal no mundo de bancos de dados a gente chamar de tupla. Então, não se esqueçam disso, essa parte é muito importante. Conjunto de entidade vira uma tabela, que é relacionado com a classe, e uma entidade do conjunto de entidade, um objeto de uma classe, vira uma linha dessa tabela lá dentro do banco de dados.